Olá, você está no programa Alma Querida, um prazer imenso, estamos juntos novamente. Nesse programa nós respondemos os e-mails que nos são enviados, pedindo explicações ou esclarecimentos sobre alguma coisa. Nós temos um agora que a pessoa quer saber como fazer uma regressão e diz que acredita que é médium, pois tem sonhos e pressentimentos que às vezes acontecem do mesmo jeito que foi sonhado. Então diz, gostaria de saber como fazer uma regressão. Tenho muita vontade de saber quem fui na vida passada. Sou uma admiradora e fã do inesquecível Chico Xavier e agora também do senhor, apresentador do programa Alma Querida. Um abraço, Luísa. João Pessoa, Paraíba. É Paraíba ou Pernambuco? PB, o que é? Paraíba ou Pernambuco? Bem, João Pessoa. Bem, minha querida Luísa, um princípio da psicologia diz o seguinte, que você está totalmente sã quando você está fixada no aqui e agora. É aqui e agora. E não lá e então. Lá, ou seja, é em outro lugar e então é em outra época. Aqui e agora. Então, se você fica querendo saber o que você foi em encarnação passada, o importante é você saber o que você é agora e tirar o máximo proveito disto. Às vezes as pessoas ficam tão ligadas, mas às vezes nós ficamos presos à encarnação passada. Então não é o desejo de saber, mas do que você fez na encarnação passada e que pode estar te atrapalhando agora. Só para satisfazer curiosidade, por exemplo, eu que sou um especialista nisso, se você aparecesse no meu consultório dizendo eu quero fazer uma regressão porque eu tenho uma vontade danada de saber o que eu fui em encarnação passada, eu não faria. Mas eu ia verificar se você estava vivendo essa vida, não como se você estivesse aqui, mas como se estivesse vivendo o passado. Então as pessoas perguntam assim, o senhor faz regressão? Eu falo, não, eu só trato de pessoas regredidas. Faço a regressão que já está na vida das pessoas. Então é muito fácil. Muitas vezes as pessoas estão regredidas. Já contei aqui a história da mulher que... eu tive outros casos, mas o mais impactante foi de uma mulher que estava regredida no meio de uma festa dos amigos. De repente ela começou a gritar na beira de um rio, onde estavam todos reunidos, uns entravam no rio, um rio rasinho, numa prainha, e ela começou a gritar quando chegou ali no carro, junto com as outras pessoas, saiu, viu o rio, começou a gritar. Então, quando eu cheguei, logo depois, ela estava gritando, umas 3 ou 4 pessoas a seguravam. Quando eu peguei na mão dela, pedi que soltasse, eu a trouxe para um pouco distante, sentamos-nos num tronco de árvore, nas imediações. Eu já vi que ela estava regredida, que ela não estava bem. Fiz com que ela me falasse o que estava acontecendo e ela teve muita dificuldade. Então eu fui dizendo para ela que tinha uma imagem que estava fazendo com que ela tivesse aquela reação, que ela viu o rio e se lembrou de alguma coisa. E que ela olhasse para aquela imagem, mas muito distante. Eu tive que criar uma distância como se ela estivesse vendo a imagem a quilômetros. Aí ela pôde ver a imagem sem se identificar com a imagem e sem ser muito impactada. Aí descreveu que ela estava dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna, o que está fazendo nessa caverna? Vai para trás. Aí eu estava na praia com os meus familiares. E eles não estão perto? Não, porque eu saí para passear sozinha na praia. Eu fui para um lugar mais deserto. Eu não gosto muito de ficar no meio das pessoas. Ela tinha essa dificuldade nesta vida. Não gosto muito de ficar misturado, gosto de ficar sozinha. E andou sozinha até achar uma praia deserta. Na praia deserta ela achou uma caverna na beira da praia. Entrou na caverna, só que era uma caverna baixinha. E ela deitou-se dentro da caverna olhando para a praia. A maré estava subindo. Ela ficou ali contemplando a maré subindo, sozinha, isolada com seus pensamentos. Às vezes na vida nós temos isto. Nós nos isolamos, queremos viver sozinhos. Mas tudo concorre para o bem. O que aconteceu? Aquilo que ela queria, ficar sozinha, ela atraiu com tal intensidade de ficar sozinha, que de repente ela que estava ali contemplando a praia e as águas subindo, o teto da caverna cai nas pernas dela. E ela fica imobilizada dentro da caverna, mas cai nas pernas delas, mas não de molde a impedir a visão que ela estava tendo da praia. Pelo pedaço de caverna que ficou ainda livre, ela conseguia ver a praia, não conseguia se mexer, porque o teto era muito baixo, ela não conseguia tirar aquele peso de cima das pernas para sair dali. Então ela começou a gritar. Aí que ela começou a gritar,
Mas do que adiantava gritar se ela estava tão longe dos familiares? Estava dentro de uma caverna, ninguém a via e ninguém pôde socorrê-la. E ela estava certa de que ia morrer afogada, porque a maré estava subindo. Mas se deu conta, pela regressão, de que não morreu afogada. Porque o teto da caverna, o outro teto da caverna, mais acima, houve um outro desprendimento de matéria, e ela foi soterrada dentro da caverna. Ou seja, foi enterrada viva. Foi enterrada viva. E aí, o que fizemos? Que ela se aproximasse mais e mais e mais, repetiu a visão, até que ela entrasse no corpo e conseguisse reviver aquela cena a partir do corpo, de dentro do corpo. Então, fez com que ela passasse pela morte várias vezes. Ela descobriu que não tinha morrido. E aí aquele fato que tinha acontecido já não era mais um fato perturbador. Porque é a mesma coisa que você assistir um filme de terror várias vezes. Depois você assiste várias vezes, o filme de terror passa quase a ser uma comédia. Você é capaz de dizer, eu já sei o que vai acontecer. E aí foi feita uma ressignificação, que é isso que se faz numa regressão, para que ela compreendesse o que tinha acontecido do ponto de vista espiritual, qual a significação daquele episódio da vida passada. Como é que aquilo tinha interferido nesta vida, feito com que ela tivesse tido uma dificuldade no relacionamento com os familiares, quando casou-se teve uma dificuldade no relacionamento com o marido, tinha uma dificuldade no relacionamento com os filhos, tinha uma dificuldade no relacionamento com os irmãos e vivia sozinha no apartamento. E os filhos, que tinham as suas famílias, não tinham muita facilidade de se aproximar dela. E no fundo ela sofria com isso. Ela percebeu que era alguma coisa que ela já trazia de muito longe e começou a se modificar. Agora, o mais gostoso mesmo foi, para ver o impacto que causa uma regressão quando feita da maneira adequada, o mais gostoso foi depois de algum tempo, quando nós terminamos todo aquele processo, eu fiz com que ela voltasse, já totalmente identificada consigo mesma, sem nenhum trauma. Isso a gente chama de dessensibilização sistemática. Quando ela voltou, eu perguntei se ela era capaz de tirar o sapato e arregaçar a calça, as pernas da calça. Ela fez isso, eu também fiz, e entramos os dois dentro do rio. E ela então abaixava as mãos, enchia de água, jogava água no rosto, virava-se para os céus e gritava, mas gritava de alegria, como se estivesse descobrindo o mundo. Aquela mulher, com mais de 50 anos de idade, nunca tinha entrado numa praia, do medo que ela tinha de água. Então, essas coisas, às vezes, caracterizam uma necessidade de uma regressão. Mas eu não concluí que ela precisava de uma regressão, ela já estava regredida quando eu a encontrei naquela situação. Depois ela foi fazer terapia e aí, é claro, ela resolveu os problemas dela. Quantas e quantas vezes as pessoas chegam no consultório e já estão regredidas? Normalmente os episódios de pânico, de um medo mórbido, têm um componente de um trauma qualquer de encarnação passada. Às vezes também uma compulsão, às vezes tem alguma coisa a ver com encarnação passada. Agora, você diz que é médium e que sonha, que às vezes as coisas acontecem. E pergunta, será que eu sou médium? Será que não é? Quem de nós não é? A mediunidade é uma coisa que é natural a todos nós. Então, quando você passa por esses episódios, é muito importante você saber que é perfeitamente possível que você seja médium, sim. Agora, se você sabe disso, o que você faz para se desenvolver? Você procura um centro espírita? A maneira como o e-mail está redigido denota o seguinte: você tem essas características, tem essa sensibilidade, mas não foi atrás para estudar. Não procurou se desenvolver. E a coisa mais importante, você pode ter uma energia acumulada que, através da mediunidade, você vai colocar isto em circulação. E então ela vai se purificando. Se fica acumulada, deteriora. Se deteriora, te dá problemas. Se você põe em circulação, te dá cada vez mais alegria. E o que é colocar em circulação? É você usar essa energia a benefício do próximo. Como é que você pode fazer isso?
No centro espírita você pode dar passe, você pode fazer o atendimento fraterno, você pode ficar na fila para organizar as pessoas que vão receber o passe. Você pode varrer o centro espírita, você pode fazer sopa para dar para os pobres. Se você é uma mulher, você pode dirigir a oficina de costura para fazer roupinha, para dar para os necessitados. Você pode fazer um trabalho de assistência aos necessitados, de coletar alimentos para fazer uma cesta básica para dar para quem precisa. Ou seja, você foi criado para servir. Todos nós fomos criados para servir. Nós estamos aqui para servir a Deus, servindo ao próximo. Então, quem não serve para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, o que você pode fazer? Exatamente isso. Use essa energia que você tem, porque se ela ficar acumulada, se não for colocada em movimento, ela deteriora. Se deteriora, vai te acarretar uma atração de coisas negativas para a sua vida. Essas coisas negativas vão fazer você sofrer. E na hora que você vai sofrer, aí você corre para pedir ajuda. É igual o filho pródigo, que terminou alimentando porcos e comendo o resto de comida de porcos. Aí, no meio do sofrimento, ele caiu em si. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá, os servidores são tratados melhor do que eu, ou seja, os servidores, aqueles que servem. Então, ponha-se em movimento e procure servir. No próximo e-mail, o missivista diz: não sei explicar, mas não me identifico comigo. Veja que coisa interessante, hein? Gostaria de obter, se possível, as seguintes explicações. Primeira, nunca me identifico comigo, pelo menos interiormente. Quando vejo fotos ou imagens minhas, e até mesmo quando estou diante do espelho para barbear-me ou pentear meus cabelos, aquela imagem que vejo refletida não sou eu, é algo que não sei explicar. Bem, eis aí uma situação interessante, né? Que nós estamos falando agora há pouco de regressão. Você não está sintonizado com aquilo que você é, porque você sabe que é você. É só você olhar, este sou eu. E você afirmar, este sou eu. Então você se desidentifica de imagens que você tem do passado. É um processo o contrário que você tem que fazer agora, né? Não é desidentificar de imagens do passado, é você se identificar com a imagem do presente. Né? E como é que você faz isto? Olhando como você é e aceitando-se deste jeito, vendo, procurando ver. Então você depois vai procurar saber, quem é que eu acho que eu sou? Você pode fechar os olhos e saber. Só que aí eu não vou nem continuar fazendo, porque daqui a pouco, senão você pode ouvir o programa e você pode já estar regredindo ao passado. Eu tive um caso de uma moça muito bonita, uma mulher muito bonita. E ela se sentia como se fosse uma coisa horrorosa. Mas ela fazia parte de um grupo grande de mulheres, de amigas, e ela era a mais bonita de todas. Ela achava que ela era a mais feia. Por quê? Porque ela não se comparava com as amigas de agora. Ela se comparava com a imagem que ela tinha numa encarnação anterior, onde ela não era bonita. Ela era deslumbrantemente bela. E nessa encarnação ela não era tão bela quanto era na encarnação anterior. Então ela achava que ela era feia. Você vê que tudo é relativo, né? Você pode se comparar não com as pessoas que estão à sua volta, mas com aquilo que você foi no passado. Aí você está realmente numa regressão muito grande. O que você pode fazer em relação a isto? Fazer o que eu estou te dizendo. Olhe para você, procure ver qual é o seu ponto e se identificar com o aqui e com o agora. Normalmente eu peço para a pessoa fazer o seguinte: você olha para você e imagina o que você está sentindo no seu umbigo, com o colarinho da camisa no pescoço, o que você, se você é mulher, como é que você está sentindo o peso do brinco na orelha, o que você está sentindo como a pressão da manga do seu vestido no seu braço, como é que está sentindo o seu sapato. Comece a sentir o seu corpo, o corpo desta vida, desta encarnação. Olhe para a sua volta, procure descobrir os detalhes da janela do quarto onde você está, da sua cama, do seu criado. É com aquilo que você está identificado. Então você começa a se identificar com o agora, através de identificar-se com o aqui. Tá? A outra pergunta que ele faz é: sonho que estou voando. Nós vamos deixar para responder depois do intervalo. Nós chegamos ao final desse primeiro bloco e daqui a pouco nós estaremos de volta.